Que sentido há em tudo o que vemos, ouvimos e experienciamos nesta terra? Que sentido há na vida? Muitos procuram um propósito, uma motivação, um objetivo. Alguns nunca chegam a encontrá-lo, mas outros encontram, mesmo que seja o propósito errado. Crescem, vivem, estudam e lutam por ideais errados. Ideais que fazem querer mais dinheiro, mais fama, mais poder. Que sentido há em ganhar todo este mundo e perder o que é mais importante? Diz-se que quando nasce um bebê, nasce uma nova esperança para a humanidade. E há uma nova oportunidade para crescer, para exceder expectativas e não cometer erros que adultos outrora cometeram por não saberem melhor. Mas será mesmo assim? Obrigado, querida. Obrigada. Surpresa! Isto tudo? Eu não preciso nada disto. Essa agora, o meu primeiro neto, não ter uma recepção como deve ser. Oh, mãe, ele nem sequer se vai lembrar disto. E estou a ver que ele gosta muito de dormir. É. E que durma muito. Ele gosta. Enquanto for bebê, porque depois vai ser nosso orgulho. É verdade. Então e nós? Vamos comemorar. Festejar. Bora. Vamos embora a isto. Muitos parabéns. Obrigada. E tu, como é que tu estás? Estou bem, estou feliz, mas estou um pouco exausta, não é? Pois, é normal. Olha, eu vou mandar fazer um chá. Boa ideia. Obrigada. E ele tem-se portado bem? Lindamente. Sim. Olha, eu estou... Vamos lá, Joaquim. Esta ocasião merece um brinde, não é? É verdade. Pelos vistos, guardaste aí o melhor que tinhas. Depois de tantos anos a tentar, Olha, mas por finalmente mim, veio o meu é herdeiro. verdade, um macho como tu querias. Ai, o nosso menino de ouro. Graças a Deus que ele nasceu saudável. Mãe, graças a mim, eu, Maria de Fátima, é que sofri horrores da gravidez de risco, não foi Deus. A mãe tem razão. Foi mesmo um milagre. Foi uma boa coincidência, isso sim. É verdade, mas eu aposto que já tens a vida do miúdo toda estipulada, não é? Meticuloso como és, aquilo não falha ali nada. Tens dúvidas? Não tenho. Eu quase que aposto que também já o inscreveste no teu clube de coração. Há coisas que não se escolhem, não é? Não é? E se pudesse escolher, o que gostarias que ele fosse? Não sei, ainda é um pouco cedo para falarmos sobre isso. Mas pensando bem, talvez assim alguém de influência aqui no nosso Alentejo. Ou até, quem sabe, em Portugal. Com certeza irá gerir o património da família. Isso é ponto assente. Mas, e se ele quiser ir por outro caminho? Sabes, sempre ouvi dizer que as crianças é como uma folha de papel em branco. A gente depois as molda conforme vamos entendendo. Exato. Não te preocupes, eu vou educá-lo muito bem. A ver, vamos. Mas sabes uma coisa? Eu sei que tu e a tua família vão criar muito bem e vão educá-lo como deve ser. E podes contar comigo e com o meu trabalho de medicina, porque eu quero ser também o médico dele. Claro que sim, Joaquim. Um brinde ao meu pequeno futuro rei. As expectativas para uma vida humana em início de crescimento são sempre ousadas, mas nem sempre as mais corretas. Eu nem acredito que consegui fazer uma refeição completa sem ter que me levantar para ir ver do menino. E ele tem dormido a noite toda também? Olha, ele dorme a noite inteira, só acorda para comer. Ai, que maravilha. Acordo ele e acordo eu. Ossos do ofício, meu caro cunhado. Fala à menina solteira. Quando fores mãe, a gente depois fala. Quer dizer, primeiro tens que arranjar marido. Oh, Alberto, não seja desagradável para a minha filha. Deixe estar, mãe. Não vale a pena. Tudo a seu tempo, Alberto. Eu cá não tenho pressas. Por falar em pressa, temos que agendar o batizado do menino agora na paróquia, porque já não é sem tempo. Eu não faço questão. Alberto, já falámos sobre isto, tem que ser. Tem que ser porquê? Para agradar os outros? Ao senhor padre? Querida, tu não acreditas em nada? Temos uma imagem a manter aqui, porque todos respeitam a família Ferreira Campos. Claro. Isso é inquestionável. Bom, já que menciono, na igreja onde eu vou agora,
Eles ensinam que é importante. Alguém vai nós- querer mais alguma coisa? Eu posso mandar ir buscar. Igreja? Mas que igreja? Eu só conheço uma que é a minha. Mãe, também lemos a Bíblia e aprendemos sobre Deus. Não é só a tua igreja. Ah, que sacrilégio! Mas Hilda, continua. Pode ser que seja benéfico para mim. Bom, pela Bíblia nós aprendemos que não se deve batizar nem bebés, nem crianças, até elas terem o seu próprio entendimento. A própria pessoa é que escolhe se quer ou não quer ser batizado. Mas que disparate! Nós sempre batizamos os bebés para que eles se mantenham nos caminhos do Senhor. Eu fui batizado e desconheço esse caminho. Bom, vocês é que sabem. Eu só estou aqui a tentar ajudar. Olha, concordo. Mas se ele quiser ser batizado, que seja. Mas é claro que não sou eu que vou lembrar disso. Alberto, o batizado vai acontecer. Mãe, por favor, comece já a tratar das jovens. E assim se realizou a tão esperada cerimónia, vista mais como uma tradição para a família do que pelo seu verdadeiro significado. A família Ferreira de Campos desconhecia, talvez, que a bênção e a proteção de algo maior que elas se devia às suas próprias escolhas ao longo da sua vida. Ai, foi um dia maravilhoso. Correu tudo na perfeição. Ainda bem que foi tudo de seu agrado. Bem, o nosso bebê José Luís já está a dormir. É triste, filha, que o teu falecido pai não esteja cá para viver este momento. Sim, ao menos o pai do bebê está presente. Ao menos isso, não é? Parem com isso. Mas lá que foi uma senhora festa, isso foi. É verdade. E com toda a certeza vão falar desta festa durante muito tempo. Desde que isso seja bom para os nossos negócios aqui na região. Olha, eu não sei se eu vou perdoar à tua irmã. Pois, eu acho que sobre isso as pessoas também vão comentar. Lá porque ela não acredita em batizar bebês ou lá o que é. Ela não vai àquela festa. Foi uma grande desfeita. Oh, mãe, mas assim é que se vê quem é a nossa verdadeira família, com quem é que realmente nós podemos contar. Não sejam dramáticas. Ao menos ela foi fiel aos seus ideais, sejam eles quais forem. Isso só mostra o seu caráter. Um mau caráter. Ela faltar àquela festa foi uma coisa que eu não lhe vou perdoar. Oh, mãe, toda a gente já sabe que amanhã vai ligar à Hilda, você não aguenta um dia sem falar com as suas filhas. Quem? Eu? Era o que faltava. Alguma vez a senhora Rosa Maria iria ficar sem falar com as suas meninas? Oh, eu estou cansada. Boa noite. Vou-me deitar. Oh, até amanhã. Não queria que gostei tanto da festa. Obrigada. Assim dizem, que não há amor maior que o amor de mãe. Um amor incondicional, um amor puro, verdadeiro. O amor de mãe supera limites, enfrenta todos os desafios, como se não existissem barreiras. Meu doce menino. Uma das maiores forças do universo reside no amor de mãe, mas até essa força pode desabar perante uma adversidade. Que barulho é este? Filho, José Luís, o que é que se passa? Alberto! Alberto, vem cá, por favor, é o nosso filho. Alberto! Alberto, vem cá, por favor! Alberto! Precisa de uma ambulância rápida, é o nosso filho. Bem, eu vim aqui para vos dizer o seguinte: depois de ter visto os últimos exames do vosso filho, a situação respiratória e cardiovascular é muito frágil, mesmo muito frágil. Não pode ser, Joaquim, por favor, repita os exames. Alberto, eu não vou aguentar se algo acontecer. Ele era tão saudável, faz qualquer coisa. Mas isto pode acontecer assim de repente. Poder pode, nós é que nunca estamos à espera, está a perceber? E então, vocês sabem que o corpo humano é uma máquina sofisticada, no entanto, tem quebras. E foi o que aconteceu
A criança nasceu muito bem e agora de repente apareceu-lhe este problema. É um problema crónico e nós não sabemos ainda como é que vamos resolver isto. Então, mas e agora? O que é que podemos fazer? Há tratamento? Não há? Mas o nosso filho... Eu sei e custa muito estar-vos a dizer isto, mas eu tenho que ser sincero com vocês e dizer-vos que a situação é extremamente difícil e vocês devem estar preparados realmente para o pior, ok? Lamento, mas ainda não há melhorias. O que é dado como garantido deixa de ter relevo. Apenas se deseja que o dia termine sem acontecer o pior. Mas o que a família não sabia é que poderia haver uma luz ao fundo do túnel. Mas é assim tão grave? Infelizmente, sim. Porque não me disseram mais cedo? Oh, Hilda, mas para quê? Tu conheces algum especialista? É que o Alberto já procurou em todo o lado, já pesquisou tudo, não há ninguém pode ajudar o meu menino. Querida. Mas como é que isto aconteceu? O menino é tão perfeitinho, estava tudo a correr tão bem. Calma, mãe. Como eu vos disse, eu tenho ido à igreja. E eu tenho ouvido e visto testemunhos de pessoas Por favor, Hilda, a última coisa que eu quero ouvir agora são essas histórias da carochinha. Mas não são histórias. Tenho aprendido que a Bíblia é mesmo para os dias de hoje. Mas qual Bíblia? Igual à minha? A Bíblia que o senhor pode ler? Sim. Desculpa, nós agradecemos a tua atenção, mas nós não somos pessoas, assim como tu, pessoas de fé. Eu não quero ser chata nem nada do género. Mas se não tivesse acontecido comigo, eu nem vos dizia nada. Hilda, já chega. Eu não quero saber disso, percebes? Não quero, é o meu filho está a morrer e não há nada que ninguém possa fazer, muito menos tu e a tua igreja. Não ligues, Hilda. Ela não está bem. Está fora de si. Claro, eu entendi que caso precisem, eu estou disponível para ajudar. E eu quero deixar aqui um livro para lerem quando quiserem. Obrigado, eu agradeço, mas creio que não vou ler. Quem sabe um dia. Bem, eu vou ter que telefonar a um especialista. Com licença. Claro. Bem, sendo assim, eu vou andar. Eu acompanho-te, filha, vamos. Oh, filha, eu queria te perguntar uma coisa que está-me a fazer confusão. A minha Bíblia é igual à vossa? Claro que é, mãe. Só que, quando eu ia à missa consigo, eu não entendia nada do que eles diziam. E agora, nesta igreja, eu consigo perceber tudo e praticar. Mas vocês lá têm santos? Não. O único caminho para chegar a Deus é só através de Jesus. E Jesus morreu na cruz para nos salvar e para nos curar. E eu acredito que Ele consegue curar o nosso menino. A mãe não acredita? Eu acredito, mas eu farto-me de rezar e parece que nada acontece. Mas olha, também não te quero empatar mais. Qualquer coisa, liga. Beijinho. Adeus. Mas, doutor, tem que haver solução no estrangeiro? É o meu filho. Como assim? Lamenta? Claro, claro.
Claro que lamento. Para quê? Para quê tanta influência e tanto poder? Nem sequer conseguimos salvar o nosso próprio filho. Para quê? E enquanto os pais pensavam estar a fazer o melhor pelo seu bebê, a verdade é que Rosa Maria começou a abrir os olhos. Jesus sofreu na cruz por nós, para em tudo ser o nosso substituto. Cura divina não vem por uma pessoa fazer promessas e sacrifícios a Deus. Remove obstáculos, falta de perdão e idolatria. Ai, filha. Oh, mãe, sou só Então? eu. O que é que estás a ler? Nada. Estás estranha, o que é que se passa? Não se passa nada. Como é que está o Zé Luís? Olha, depois de muito custo consegui fazê-lo dormir, mas estou completamente exausta. Olha, preciso ir tomar um banho, podes dar um olhinho nele? descansar, que eu fico. Vai, Sim? pode ser, sim. Ok, então, boa leitura. Até já. Enquanto uns desesperavam, outros faziam o contrário e pareciam estar a ver a luz ao fundo do túnel. Estou, Hilda, querida. Eu já estive a ler o livro que tu deste à tua irmã outro dia. Eu queria aprender mais. Levas-me à tua igreja. Eu quero aprender a rezar como deve ser. Joaquim, diz-nos, o que é que se passa? Bem, Ai, que silêncio, Joaquim. Só me estás a deixar pensar no pior, como se a situação já não fosse má. é que eu sinceramente não sei como é que vou explicar isto. É que, na verdade, eu olhar para estes exames, eu não sei explicar muito bem o que é que aconteceu. Porque passamos de um cenário de crise completa de respiratório, cardiovascular, todos esses problemas, doença crónica, passamos por um cenário em que o vosso filho não tem problema nenhum. Não estou a entender. É assim, a medicina não consegue explicar tudo, como vocês sabem. E perante estes resultados, eu só posso vos dizer uma coisa: o vosso filho teve um milagre. Que milagre. É verdade, ficou completamente curado. Ele está completamente curado, ele está e fiquem felizes por isso. Nem acredito que finalmente este pesadelo chegou ao fim. Tivemos muita sorte. Olha, pois eu tenho uma explicação muito plausível. Oh, mãe, nem os médicos sabem o que é que aconteceu. Oh, filha, eu, a tua irmã e o resto da igreja tivemos a orar pelo menino. Esta conversa. Como assim? Se mesmo o médico reconheceu como um milagre, só pode ter sido Deus. Foi Deus que curou o nosso menino. O quê? Oh, mãe, por favor, você está bem. Não me diga que agora anda metida nessas coisas da Hilda. Eu estou a ler a Bíblia, estou a entender mais a Bíblia durante estas semanas do que durante a minha vida Estou a toda. acreditar. Deus tem um propósito muito grande para a vida do pequeno José Luís. Foi algo tremendo que aconteceu. Vocês deviam estar gratos. Eu não acredito que foi Deus ou isso que vocês estão para aí a querer dizer. Para mim foi pura e simplesmente uma grande e feliz coincidência. Foi sorte. Bom, pode ter sido qualquer coisa. Deus, destino, sorte, mas que motivo de celebração? Isso é. Isso é mesmo. Sinceramente, eu nunca pensei que vocês fossem tão ingratos. Vocês deviam agora era dobrar o vosso joelho no chão e agradecer pelo que aconteceu.
Foi um milagre de Deus, sim. Um grande milagre de Deus. Deixe-me. Nem todos reconhecem ao primeiro o que Deus faz. Eles vão perceber no tempo deles. José Luís e seu primo têm tido uma infância feliz, marcada por bons momentos, embora a avó Rosa Maria tenha partido, depois de bons e longos dias na companhia da sua família. Agora estava na companhia de Deus. José Luís e o seu primo aproveitaram cada segundo desta nova etapa. Toda a família estava feliz. Os negócios de Alberto iam de vento em popa. Hilda casou e já tinha um filho para criar nos bons caminhos. Então, como se portou o Paulinho nestes dias de férias? Guarda o campo faz bem, não é? Ai, sem dúvida alguma, meu sobrinho é um querido. Aliás, às vezes ele é querido demais. O que queres dizer com isso? Então ele está sempre a dizer ao tio, olha, não posso fazer isto, a mãe diz que eu não posso fazer aquilo, estes desenhos animados eu não posso ver. É um pouco de exagero. Bem, acho que boa educação nos dias que correm não faz mal a ninguém. Eu não te estou a criticar, de modo algum, mas tens de compreender que são apenas crianças. Sim, mas também as crianças precisam ter limites. Não sejas assim exigente. Olha só o meu José Luís. Um aluno exemplar. Nunca me deu problemas. É o melhor da turma. E ele não anda aqui a toque de caixa, Hilda. Mas há coisas que, como mãe, tu tens que saber controlar. Ai, não sejas tola. Olha, ele vê o que quer, faz o que quer, porque ele nunca me deu chatice nenhuma. E se eu não lhe der liberdade agora, quando é que eu vou dar? E o que é que o Alberto pensa disso? O Alberto, ele investe imenso na educação do miúdo e por isso ele é realmente o melhor. Olha, eu acho que a nossa mãe ia ficar super orgulhosa dos netos, tu não achas? Acho que sim, claro que vai. Então, já não queres brincar mais? Não, já estou farto do campo. Queria ir para a cidade. Tu gostas de morar lá? Gosto, mas também gosto muito desta natureza. É tão fixe. E o que é que tu fazes na cidade? Bem, vou à escola, que é muito fixe. Brinco no parque, vou à igreja. Olha, sabias que eu estou a aprender a tocar guitarra e bateria? A sério? Na igreja? Sim, é muito fixe. Quem me dera ir a essa igreja. Oh, sempre podes vir. Basta pedir aos teus pais e de certeza que podes vir connosco. Ok, bora. Tu lembras-te como é que era? Sim. Quando éramos mais... Estamos só para brincar. Sim, Estamos era super divertidas. divertido. Então, querido, já chegaste? Então, Estás bem? Como é que correu a reunião com os investidores? Compraram o terreno, certo? calma, tudo indica que sim. Quem sabe? Hilda, estás bem? Estou bem, Alberto. Estou a ver muito trabalho. É, quando se é o maior produtor, é assim. E o Rui? Está tudo bem? Está tudo bem. Ele não pôde vir. Teve um compromisso à última da hora lá na igreja. Claro, a vossa igreja. Então, meu campeão, senta aqui. Ai, todos sujos em cima do sofá. Deixa, querida, são só crianças. Acho que vou lavar as mãos. Vai lá, querido. E tu não queres ir lavar as tuas mãos também? E essa cara? Não, o pai disse para eu estar assim. Bem, tenho aqui mais uma reunião. Mãe, eu quero ir à igreja do primo e do tio. Desculpa, eu acho que não percebi bem. Ele disse que queria ir à nossa igreja. Ele deu a ouvir muito bem. Claro que podes ir, querido. Mas porquê essa ideia agora? Porque o primo disse que está a aprender bateria e guitarra e eu também quero aprender. Na igreja. Queres aprender um instrumento? Sim. Querido, mas nós podemos pôr-te numa escola a sério. E tu já tens tantas atividades. Mas eu quero fazer isso na igreja. E serás muito bem-vindo. É só pedir permissão à tua mãe e nós te levaremos com todo o gosto. Não faltava mais nada agora. Primo, a minha mãe deixou-me ir à tua igreja. Boa! Querido, senta-te lá aqui. Tu és novo demais para pensar nessas coisas. Agora igreja. Mas eu quero Não, já te disse que não. Nós nem sequer somos religiosos. Tu sabes, Hilda. Mas ainda há pouco disseste que deixavas o José Luís fazer o que ele quisesse. Liberdade, lembras-te? Hilda, não foi nada disso que eu disse. Estás a tirar do contexto aquilo que eu falei. Mas mãe, eu quero ir Cala-te! Vai agora para o teu quarto fazer os trabalhos da escola, já! Bem, nós vamos andando. Sim, é melhor, está a ficar tarde já. Anda, querido. A forma como se educam os filhos será comprovada mais tarde.
assim como o resultado de todas as escolhas que fazemos. Alberto, não se acanhe, hoje é tudo por minha conta. Doutor Mendonça, eu sabe que não sou de cerimónias e não gosto de me aproveitar. Ora é essa, Alberto. Você é um dos maiores produtores de cortiça do nosso país. Uma pessoa influente no mundo agrícola. Devia aproveitar mais. Fazer mais. Faço tudo o que posso para o crescimento da economia do nosso país. Devia de fazer mais, Alberto. Mais? Sim, Alberto. Já pensou? Com sua influência podia pensar na classe política. Por que não? Oh, doutor Mendonça, sabe que essa não é a minha praia e nunca vai ser. Alberto, nunca diga desta água não beberei. O Alberto já pensou nos benefícios, nos lucros que iria trazer para todos nós? Digo, para o povo, para o país. Doutor, com todo o respeito, eu só faço o meu trabalho. E falam muito bem. Mas gostaríamos que ponderasse entrar na classe política. Iria ser vantajoso para todos nós. Para todos? Sim, eu e uma quantidade de pessoas importantes que fazem o mundo girar. Não sei se me estou a fazer compreender. Olha, nem sei o que dizer. O Alberto já sabe as condições, os benefícios. E não se esqueça, uma mão lava sempre a outra. O Alberto só tem a ganhar. Tem todo o tempo do mundo para decidir, Alberto. Mas não se atrase. Porque o tempo, Alberto, tempo é dinheiro. Grande Alberto, ânsia da galinha dos ovos de ouro. Estás fora de ti, Joaquim. Esta foi a pior coisa que podia ter acontecido. Qual é o problema? Vamos todos beneficiar com isso? Ele mesmo disse. Todos quem? Os amiguinhos? Os políticos? E quem realmente interessa? E o povo? Onde é que fica nesta história? Estás a ser dramático. Tu tens é que aproveitar as oportunidades que te aparecem à frente. Olha, eu só sei uma coisa. Eu não quero ver o meu nome manchado. A última coisa que eu quero é envolver-me na política. Eu cá penso assim, se não os consegues vencer... Olha... Joaquim, eu não me vou juntar a eles. Isto é ponto assente. Eu tenho os meus princípios e vou ser fiel até ao fim. Estás a cometer um erro, Alberto. E o nobre cavaleiro decidiu fazer o que era correto, mas todos no reino o condenaram. Como se pode condenar alguém por fazer o que é correto e justo? O cavaleiro, então, teve que fugir para muito longe, para um sítio onde ninguém soubesse quem ele era ou o que ele tinha feito. Pronto, capítulo terminado. Está na hora de ir dormir. Mas mãe, se o cavaleiro fez o que era certo, porquê é que teve que fugir? Querida mãe, não sabe. Mas talvez descubras no próximo capítulo, só amanhã, ok? Está na hora de ir dormir. Boa noite, querida. Dorme bem. Boa noite. Então, campeão, ainda agora te estava a ouvir, estás a gostar desta história? Sim, mas quero ver como é que as coisas vão correr para o cavaleiro, se vão correr bem ou mal. Sabes que por vezes temos que tomar decisões corretas, mesmo sabendo que não agradam aquelas pessoas que fazem o contrário. Enfim, o cavaleiro vai sofrer as consequências. Então mais vale o cavaleiro fazer o que as pessoas dizem. Sabes, não podemos virar as costas aos nossos princípios. Aquilo em que acreditamos. Se eu acredito na justiça, então vou seguir. Então se tu fosses esse cavaleiro, farias o mesmo que ele? Mesmo sabendo que a tua vida iria ficar destruída? Não sei, filho. Talvez. Bom, agora já é tarde. Tens que ir dormir. Até amanhã, campeão. Até amanhã, pai. Boa noite. Alberto! Chegou. Acompanhe-me. Está um passeio? Alberto, como vai a família? Esposa, filhos? Está tudo bem, a esposa está boa.
Os negócios estão a correr bem? Claro, claro. Bem, Alberto, vamos ao que interessa. O que é que o Alberto decidiu? Alberto, o que se passa? Ficou hesitante? Dr. Mendonça, terei que rejeitar a sua proposta. O quê? Mas isto é algum tipo de brincadeira? Antes fosse, mas não. Eu agradeço o potencial que você viu em mim para o seu partido, mas terei que rejeitar. O Alberto acha-se muito certinho, cheio de valores morais, mas está metido nisto até ao pescoço. Como assim? Não tenho nada a esconder. Tenho tudo em dia. Tinha, Alberto. Tinha. Prepare-se para o pior. É apenas um aviso. Foi um prazer negociar consigo. Até um dia, Alberto. Tudo na vida se resume a decisões que nos podem custar o status social, a imagem, o dinheiro, o património que investimos, o suor e as lágrimas que perdemos para construir algo. Tudo pode desvanecer por causa da decisão certa. Estranho mundo este onde vivemos. Com esta mudança, e 5 anos mais tarde, as coisas também mudaram na família. José Luís, agora um adolescente, tornou-se muito próximo da sua mãe, que também não estava a viver os seus melhores dias. Então, mãe, como é que estás? Então, querido, és sempre tão atencioso. Hoje está um bocadinho melhor. O teu filho terá um curso de enfermagem, só para cuidar de ti. Enfermagem? Disparate. Filho, tu tens é que tirar um curso. Assim, de cirurgião, teres uma carreira, uma coisa vistosa. Não te preocupes que eu já estou a tratar disso, mãe. E claro que eu não ia ser só um enfermeiro. Claro, mas porquê? Ser enfermeiro é uma profissão digna como todas as outras. Não estou a perceber. Alberto, todos nós aqui sabemos que esta família precisa de ter muito mais estabilidade financeira. E é claro que é com um curso, uma carreira como deve ser, que o José Luís vai sair desta vida. Vida, esta vida, mas que vida? Temos tudo. Não nos falta nada. Podíamos ter bem mais e tu sabes disso. É verdade. Mas podem parar de me atirar à cara as escolhas que eu fiz no passado? Olha, mas foram essas escolhas erradas, que nos colocaram onde estamos hoje. Mas não te preocupes, mãe. Eu prometo que nunca te vou deixar faltar nada. Olha, eu vou preparar o jantar. Com licença. Mas o orgulho da mãe, filho. Mãe, está um bom tempo. Queres ir dar uma caminhada? Sim, por ti eu vou. Vamos. Dá uma mãozinha. Então, mãe, este ar sabe bem, não sabe? Sabe mesmo muito bem, olha, não conheço outro ar tão puro como este do nosso Alentejo. Mas um dia podíamos viajar. Oh, querido, para com isso. Porquê, mãe? A mãe não sabe quanto tempo mais aguenta neste sofrimento, nesta situação. Mas o pai tem conhecimentos e há especialistas a investigarem. Querido, aquilo que a mãe tem não tem cura. Estou a fazer estes tratamentos, mas que só me deixam pior. O que é que adianta isso? Mas, mãe, não podes desistir. Tem que haver uma solução. Olha, quando souberes a solução, avisa-me, está bem? Oh, querido. Mãe, lembras-te do que a avó Rosa me dizia sobre o meu milagre quando eu ainda era um bebê? Querido, isso são só historinhas da tua avó. Já te disse tantas vezes, não podes ligar a isso. Não pode ser. Não é só isso, mãe. Algo aconteceu e ela não sabia explicar. Talvez isso possa acontecer de novo contigo. Como assim, querido? Olha para mim. São situações completamente diferentes. Tu eras bebê, estavas em fase de crescimento e simplesmente aconteceu algo. Não sei o quê, mas ficaste bem outra vez. Não é bem assim, mas... Porquê tu não falas com os tios? A tua irmã? Talvez o Deus da igreja deles te possa ajudar. Não sei, porque afinal não foi isso que me... Oh, querido, olha, a mãe está muito cansada desta conversa. Cansada de tudo, sabes? Olha, vamos para dentro. Ok. Não aguento mais, estou cansada disto tudo já.
Querida, e são só historinhas da tua avó. Já te disse tantas vezes, não podes ligar a isso. Simplesmente aconteceu algo, não sei o quê, mas ficaste bem outra vez. Não é bem assim, mas... Não pode ser só isso. Tem de haver mais alguma coisa. Para a minha irmã e cunhado, que Deus possa transformar a vossa vida e do nosso querido José Luís. Deus vos ama. Hila, foi uma prenda da tia. Tenho de ligar à tia. Tenho mesmo de ligar à tia. Então, filho, chegaste? Ias ligar a quem? A ninguém. Estás-me a esconder alguma coisa? Não, pai, não é nada. Esse livro que tens aí, encontraste-se onde? Estava no armário, mas qual é o vosso problema? Vosso? Sim, o teu e o da mãe. Sempre que falamos da avó Rosa ou dos tios, e parece que não se pode falar de Deus aqui. Vocês estão sempre a evitar. Nós não estamos a evitar. Simplesmente há essas crenças. Não se adaptam a nós. Mas, e quando eu era bebê e fiquei curado do nada? Como é que tu explicas isso? Não se explica. Olha, esquece isso. Foca-te, mas é nos teus estudos. Mas tu não queres ver a mãe bem e curada? Claro que eu quero, mas não é isso que está em causa. Eu juro que eu não te entendo. Tu dizes ser um homem de valores e, no entanto, não estás a fazer tudo o que está ao teu alcance para teres a mãe curada. Olha, para já, baixe o teu tom de voz, porque eu sou o teu pai. E a vida não é assim tão linear. Não mesmo. Dr. Duarte, por favor, dê-nos boas notícias. Bom, as notícias que eu vos trago requerem um milagre. Como assim, doutor? Felizmente o tumor aumentou muito e é agora inoperável. As opções que temos neste momento é aumentar os tratamentos, mas eles vão ser muito invasivos e o organismo da Maria de Fátima já não vai aguentar. Apenas vamos estar a adiar aquilo que é inevitável e trazer dor. Não tem outras alternativas? Não? Outra opção que podemos tomar para dar algum conforto será tratamentos com analgésicos para poder atenuar um bocadinho a dor. Compreendem o que eu vos digo? Obrigado por teres vindo, primo. Eu não queria mesmo falar em casa. Nada. Aproveitei que a minha mãe veio e vim também. A tia precisa de uma força. Pois, é exatamente sobre isso que eu quero falar. É que não tem sido nada fácil para mim. O que é que se passa? Então... eu só quero ver a minha mãe saudável e curada. E quero que ela saia deste pesadelo. E como vocês andam na igreja, eu pensei que talvez... Claro, nós ajudamos. Eu também não quero ver a tia assim. Pois, mas como sabes, ela recusa sempre falar sobre isto. Então torna-se difícil eu perguntar-lhe. Mas eu pensei que talvez este fim de semana eu pudesse ir com vocês à igreja. Claro que sim. Bom era a tia também conseguir ir. Pois, isso é que é mais complicado. Mas vais tu, vais ver que a tua vida vai mudar. Eu vou pela minha mãe. Vamos conseguir. Hilda, tu sabes que eu gosto muito de ti, mas eu não quero ouvir mais falar de Deus nem de cura. Eu já nem ia dizer nada, mas tu sabes que nós só queremos o teu bem. E aquilo que nós acreditamos é maior do que nós possamos estar a passar. Nós? Hilda, sou eu que estou doente, sou eu, percebes? Sou eu que estou a morrer, já olhaste bem para mim. Sou eu que estou limitada de ver o meu filho crescer.
A sério, eu não entendo como é que o vosso Deus permite uma coisa destas. Não entendo. Mana, eu já te expliquei. Deus não é o causador das doenças. Ele, na verdade, pode curar e tem o poder. Mas Ele não consegue. Porque tu não acreditas. Não acredito mesmo. Minha esperança está mesmo abaixo de zero. Lembra-te do que Deus fez com o José Luís em bebê. Deus o curou. Porque a mãe acreditou. Nós oramos. Oh, Hilda, poupa-me. Então, faz esta oração comigo. Aceita Jesus na tua vida, no teu coração. Mas para quê, Hilda? Tu não percebes que os meus dias estão contados? Não há mais esperança para mim. Esse teu Deus deve ter mais que fazer. Não. Deus quer salvar a tua alma. Por isso é que Ele enviou Jesus para morrer por nós, para que tivéssemos vida eterna. Hilda, estou muito cansada. A sério, já não consigo mais tomar decisão nenhuma, já não tenho forças. Não fales mais sobre Deus, não fales mais. Tudo bem. Eu posso sair se estiver a incomodar. Não vás, por favor. Não quero ficar sozinha. Decisões tomadas, sejam boas ou más, vão sempre ditar o nosso futuro. E quando se torna tarde demais, não há forma de voltar atrás. Mãe. Que sentido há em tudo o que vemos, tudo o que ouvimos e experienciamos? Querido, precisas de alguma coisa? Não, Tiago. Se precisares de alguma coisa, diz, primo. Se quiseres ir connosco à igreja... Ia-te fazer muito bem. Só Deus nos pode consolar nestas horas difíceis. Eu não preciso de Deus para nada. Para José Luís, até então, já não havia sentido nenhum para a vida. Já nada seria como de antes. Um brinde ao mais novo presidente da Associação de Estudantes. Quando era jovem também era assim, sabes? E conseguiu alcançar o que queria? O que é que não se consegue alcançar com as pessoas certas? Hoje é a associação, amanhã o país. Quem sabe? Tens de ter uma ambição, filho. Mas sempre com a cabeça no sítio. Eu sou inteligente demais para andar nesses caminhos de pessoas com mente fraca. Para meterem a corda ao pescoço. Faz boa figura, porque esta aqui é peixe graúdo. Tu és a... Cecília. Se tu não concordas com as minhas decisões, então eu não preciso do teu apoio daqui em diante. Já que és inteligente por umas coisas, devias ser para outras também. Vai ser melhor para mim, para o meu futuro. Vou aumentar a minha lista de contactos. Então eu mando a morada e encontramos-nos lá. O que é que me foi meter?